Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que a paz e bênçãos de Deus estejam sobre vocês. Vamos apresentar o resumo do sermão de sexta-feira do nosso amado Califa Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasir Aziz, que Allah seja seu ajudante. Como essa sexta-feira era a última sexta-feira do Ramadã, então Hazur falou um pouco sobre Ramadã e depois continuou a falar sobre a atual situação do coronavírus. Vamos lá ver o resumo. Hazrat Khalifatul Masih, o quinto, primeiro agradeceu a todos aqueles Ahmadis que expressaram seus sentimentos e oraram com grande fervor diante dos ferimentos que Hazur sofreu devido a uma queda. Ele orou para que Deus recompense a todos com abundância, aumentos em sinceridade e lealdade. Hazur disse que nos dias de hoje tal exemplo de amor só pode ser encontrado no amor pelo califado. Esse amor é mútuo. Hazur disse que foi através das orações da comunidade que suas feridas se curaram rapidamente. O próprio médico ficou surpreso com a rapidez com que as feridas de face cicatrizaram. Com relação aos remédios, Hazur disse que ele usou Marham Isa, a pomada usada para curar as feridas de Jesus ao ser retirado da cruz, e um remédio homeopático chamado creme de calendula. Hazur pediu à comunidade que reze para que os efeitos das feridas que ainda restam possam desaparecer rapidamente. A verdadeira força está na graça de Deus. Hazur disse que há pouco tempo ele tinha dores fortes no ombro e no braço, e ponto de não conseguir levantar o braço sem usar a ajuda do seu outro braço. O médico disse que levaria pelo menos 6 a 8 semanas para curar. No entanto, pouco tempo depois, quando o médico o examinou novamente, ele se surpreendeu com a velocidade de recuperação. Hazur disse-lhe que isso é o que acontece quando milhões de pessoas estão rezando por ele. Ele era cristão e disse-lhe que acreditava na oração, mas ficou chocado e afirmou que isso só poderia ter acontecido através do poder da oração. Em seguida, Hazur disse que relatórios de vários países mostram que durante esta pandemia de Covid-19 tem havido um aumento significativo de pessoas se voltando para Deus. Durante o lockdown, tem havido um aumento nas orações congregacionais e, pela graça de Deus, o Ramadã veio durante esse tempo e a inclinação para a oração, que já estava se desenvolvendo, aumentou ainda mais. Mas devemos sempre ter em mente que depois do término do lockdown e do Ramadã, nós devemos continuar fazendo orações e outras boas obras que começamos durante esse período. Hazur disse que um crente não deve ser como aqueles a respeito dos quais se diz que quando caem em dificuldades começam a suplicar e chamam a Deus, mas quando as dificuldades são removidas, eles se esquecem de Deus. Hazur disse que há muitos que debatem se o coronavírus é uma calamidade natural ou a fúria de Deus. Tais calamidades naturais que acontecem durante esta era do Messias prometido al-Islam têm um aspecto de aviso e certamente deve-se voltar ainda mais para Deus e suplicar muito. O Messias prometido al-Islam disse claramente que após seu advento haveria um aumento das calamidades, mas ele também disse que há alguns entre os crentes que, devido à lei da natureza, tornam-se vítimas de tais desastres, porém o seu status é do Shahid, mártir, e eles irão ao céu. Hazur disse que há um aviso e uma maré alegre em tais situações para Ahmadis. A alerta é que não será suficiente simplesmente manter o título de Ahmadi, mas é preciso adotar a verdadeira retidão. A maré alegre é que as fraquezas que estão surgindo em Ahmadis serão rapidamente retificadas. Assim, os Ahmadis serão salvos quando se voltarem para Deus e cumprirem seu compromisso com o Messias prometido. Hazur disse que, juntamente com nossas orações, devemos mostrar ao mundo que é no cumprimento dos direitos dos outros que se pode alcançar a misericórdia de Deus. Sem isso, os esforços para estabelecer a paz serão inúteis. Hazur disse que, pela graça de Deus, nestes dias onde os membros da comunidade têm aumentado,
sua atenção para com Deus, eles também têm aumentado seu serviço à humanidade. As mudanças positivas trazidas pelo lockdown, tanto em relação a nós mesmos quanto aos outros, devem permanecer para sempre. Nós aceitamos o Messias da época, assim devemos sempre tentar implementar seus ensinamentos. O Messias prometido ﷺ disse que todos os Ahmadis devem esforçar-se para oferecer tahajjud, oração voluntária antes de amanhecer. Devem oferecer as 5 orações diárias, evitar todas as coisas que desagradem a Deus, acabar com a raiva, estabelecer a indulgência e adotar uma excelente moral. Se uma verdadeira mudança interior não for provocada, então não há diferença entre nós e os outros. No final, Huzur receitou as seguintes orações e pediu à comunidade para receitá-las também. Ó Allah, nós te fazemos um protetor contra os inimigos e nós se refugiamos em ti de males deles. Não há outro Deus além de Allah, o Grande, o Criador. Não há outro Deus além de Allah, o Senhor de grande trono. Não há mais divindade além de Deus, o Senhor dos céus e da terra, o Senhor de magnífico trono. Ó Controlador dos corações, fortaleça o meu coração sobre a tua religião. Ó Allah, procuro de ti verdadeira orientação, retidão, castidade e autossuficiência. Ó Allah, refugio-me em ti de ser privado das tuas mercês, do declínio da boa saúde que me concedeste, do teu castigo rápido e de todas as obras que possam causar o teu desagrado. Nosso Senhor, nós nos prejudicamos e se tu não nos perdoares e não tiveres piedade de nós, certamente seremos dentre os perdidos. Ó nosso Senhor, faça com que os nossos corações não se tornem perversos, depois de ter-nos guiado, e conceda-nos misericórdia de ti mesmo, porque só tu és o concessor. Nosso Senhor, conceda-nos o bem neste mundo, assim como o bem no mundo que virá, e proteja-nos do tormento do fogo. Uma oração do Messias prometido ﷺ é a seguinte: Ó Senhor de todos os mundos, eu não posso fazer justiça ao expressar minha gratidão por seus favores. Tu és muito misericordioso e benevolente. Tu me concedeste incontáveis favores. Perdoa-me os meus pecados e capacita-me a realizar aqueles atos pelos quais tu serás satisfeito. Ó Allah, envia a tua misericórdia sobre Muhammad e sobre a descendência de Muhammad, como tu enviaste a tua misericórdia sobre Abraão e sobre a descendência de Abraão, pois tu és o mais louvável, o mais glorioso. Ó Allah, envia tuas bênçãos sobre Muhammad e a descendência de Muhammad, assim como enviaste tuas bênçãos sobre Abraão e sobre a descendência de Abraão, pois tu és o mais louvável, o mais glorioso.